Usei a lei da atração, sim, para realizar o sonho, bater metas e cumprir o objetivo na vida, que era emagrecer. O meu sonho era pesar 57 quilos de massa magra, com saúde, boa disposição, trazendo um novo estilo de vida para a minha vida, já que o que eu estava experimentando não estava gerando o resultado que eu estava com vontade de experimentar. Só que desde que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, eu tenho percebido uma coisa: nós somos responsáveis pelos nossos resultados, seja lá em qual área for. E a partir do momento em que a gente toma partido disso, a gente consegue pegar de volta o nosso poder de manifestação, de cocriação e da lei da atração em relação aos nossos resultados e experiência de vida. Então, a partir do momento em que eu tive essa consciência de que eu precisava ser primeiro magra, para depois emagrecer, de ser primeiro rica, para depois enriquecer, de ser primeiro emocionalmente equilibrada, para depois experimentar o domínio próprio, aí eu fui buscar formas de ser. No vídeo passado, eu compartilhei com você como que a gente faz para ir buscar, aliás, como que eu fiz para buscar essa consciência de ser primeiro, para depois experimentar. Porque sim, principalmente nesse pilar emagrecimento, mas não é só no pilar emagrecimento, não. Acabei de lembrar que no pilar emagrecimento e no pilar financeiro parece que tudo é fácil, menos se auto-organizar nesses dois pilares. Para mim, eu estava ferida e ferindo os meus valores enquanto experiência de vida aqui na Terra, na 3D, quando eu estava ali dentro de um cenário pobre e quando eu me percebi ali dentro de um cenário gorda, tá? Isso a minha experiência. Eu não vou mesmo romantizar nem a pobreza, nem a riqueza, como se fosse um troféu a ser carregado e ninguém pode tocar, porque é pobre, mas não é porque quer, porque é gorda, mas não é porque quer. Aqui nós vamos falar de autoobservação, por isso o observador de si mesmo é que cria a sua realidade enquanto experiência. Se formos olhar apenas para a matéria, ninguém adoece porque quer, ninguém morre porque quer, ninguém fica no casamento ferrado porque quer, ninguém fica pobre porque quer, ninguém fica gordo porque quer. Mas quando a gente vai olhar ao fundo, a pobreza ou a riqueza, a magreza ou a gordura, seja lá o que for que você estiver experimentando, parte da consciência de ser. E que dessa consciência de ser nós tomamos decisões que nos levam a esses resultados. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós comunicamos e de acordo com aquilo que sentimos. E se eu anular tudo isso na minha vida, eu posso facilmente olhar para os resultados da minha vida e dizer: foi fulano, é porque eu tenho isso, é porque eu tenho aquilo, não foi porque eu quis. E tá, eu poderia jogar lá no campo do inconsciente para ainda jogar lá no controle sobre algo que eu não tenho controle. Por quê? Ah, é porque eram questões inconscientes, Luciana, eu não sabia. Vamos lá? Inconsciente e consciente só são formas didáticas de te explicar como o invisível vem a ser visível. Mas não existe inconsciente e subconsciente. E se você se apegar que está vivendo o que está vivendo por estar inconsciente, que é o seu inconsciente que está trazendo essa realidade para você, se você se apegar a isso, facilmente você vai cair de novo no buraco da procrastinação. De amanhã eu faço, já que eu preciso acessar algo que é quase inacessível para poder mudar a minha realidade. E como que pode? Eu vou deixar esse questionamento aqui para você. E como que pode algo que vive dentro de mim, rege a minha vida e os meus resultados, e eu não tenho acesso fácil? Você nunca se questionou? Então hoje é dia de questionar, porque nós só experimentamos na nossa vida aquilo que nós estamos conscientes de ser, conscientes de ser. O que eu estou consciente de ser, baseado nisso, eu penso. Pode ser pensamentos na defensiva, diálogos internos, mas de acordo com esses pensamentos eu vou sentir, de acordo com esse sentimento eu vou falar, e de acordo com essa minha fala eu vou me comportar. E esse meu comportamento vai fechar essas três mentes, essas três fases criadoras da nossa realidade. E aí, você fez isso, você disse sim ou não para uma situação que está acontecendo na sua vida, foi dormindo? Para dizer que foi inconsciente?
Você estava consciente quando alguém falou, faz esse favor para mim, que você viu que você estava muito atarefada e mesmo assim disse sim. Você se anulou para ir socorrer alguém. Você fez isso dormindo? Não. Você está bem consciente. Ninguém toma decisões inconscientes. Nós só tomamos decisões baseadas na nossa consciência de ser. E é assim que a gente alimenta frequentemente um pensamento na nossa mente. Alimentando frequentemente, alimentando frequentemente um pensamento sobre nós na nossa mente, de tanto a gente frequentar esse pensamento, a informação que está nesse pensamento vem para o coração, gerando um sentimento, que é a emoção. Então, frequência vibracional, essa frequência, essa emoção vai entrar em alinhamento, seja lá com o que for que você estiver mantendo na tua mente enquanto verdade sobre você e sobre a sua vida. Dito isso, hoje eu vou compartilhar com você o que eu fiz no mundo físico para experimentar o que eu estou experimentando hoje enquanto resultado. Só que o mundo físico já era efeito da causa maior. A consciência de ser magra, definida e saudável já estava aqui antes de eu ver esse resultado. Eu já manifestei dentro de mim através de um desejo ardente, de tomar posse daquilo que era o desejo do meu coração, de realizar esse sonho. Apareceram ao longo do caminho vários motivos e várias distrações. Só que eu estava tão focada em quem eu era dentro de mim que eu simplesmente me desviava daquilo que queria me desviar do meu caminho, do meu resultado. Eu simplesmente dizia não para aquilo que não estava alinhado com aquilo que eu queria experimentar. E é assim que na matéria a gente manifesta. Então, o que aconteceu? Lá em setembro, quando eu tomei a consciência de ser, eu logo comecei a ir para a academia, a entrar dentro de um novo estilo de vida, trazendo aí alimentação saudável para a minha vida? Não. A primeira coisa que eu fiz de setembro até janeiro do ano 2024, de setembro de 2024 até janeiro de 2025, eu fui trabalhando essa ideia dentro de mim, porque eu precisava aceitar essa ideia de que eu já era magra sem ver a magreza. Exercer a minha fé primeiro. Então, eu fui trabalhando isso silenciosamente dentro de mim. E aí, enquanto eu trabalhava isso silenciosa dentro de mim, eu fui perguntando. Durante esse processo, eu fui perguntando para mim, o que se requer? Como vive uma pessoa magra? O que sente uma pessoa magra? Uma pessoa magra, ela é desinflamada. Uma pessoa magra, ela é desintoxicada. Uma pessoa magra, ela é bem nutrida. Uma pessoa magra, ela é bem alimentada. Quando eu cheguei a essa conclusão, e essas respostas elas foram chegando para mim através desse lugar de meditação. Eu me sentei ali com aquela posição de lótus? Não. A minha meditação foi a minha autoobservação. Eu fui observando pessoas magras e fui começando a modelar o corpo que eu queria, o comportamento que eu queria, mas que ainda não era real para mim. E eu fui fazendo isso ficar real dentro de mim. Qual foi o meu primeiro comportamento em relação a isso? Foi meditar. Foi parar e questionar o tempo todo. É isso que eu quero comer? É sim, aquele bolo de aniversário. Mas essa comida vai trazer para mim um corpo desintoxicado, desinflamado, nutrido e saudável? Não. Então, era eu que dizia não. O que vai trazer isso para mim? Quais são os tipos de alimento que vão ajudar o meu corpo, que nesse momento está inflamado, mas a mente já estava desinflamando? E como eu desinflamei a mente? O que é uma inflamação no campo energético? É raiva, é controle, é necessidade de controle. E isso acarreta muita raiva. Então, eu não queria ir para a academia porque eu não queria receber ordens. E aí eu contava um monte de história. A minha história, tá? Eu tô falando para você do meu processo. Eu não queria seguir o cardápio da nutricionista, às vezes seguia e deslizava, só para poder dizer para ela isso não funciona.
Comigo não funciona. Pode ser que os seus estudos falem muito sobre isso, mas com outras pessoas. Os seus estudos não estudaram a mim. No máximo, estudaram ratos, e eu não sou rato. E eu odiava experimentos científicos. Está nos dados da ciência de não sei das quantas. Eu gosto de fatos. Eu, Luciana. Então eu comecei a questionar bastante, porque de repente eu estava inserida dentro de um contexto em que haviam vários profissionais na área da saúde nutricional, cada um falando coisas diferentes em relação à minha saúde, à minha nutrição. E se eles estavam falando coisas diferentes, quais desses caminhos eu deveria seguir? Mais uma vez eu questionei a mim. Eu perguntei para dentro, entrei dentro de meditação. E aí, dentro dessa meditação, foram vindo para mim ideias. E quando as ideias vêm, que muita gente chama de insights, ou que muita gente chama, e eu gosto de chamar bastante, a voz do Espírito falou por Deus dentro de mim, me orientando qual caminho seguir. E quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, a primeira coisa que eu ouvi foi: limpa. Assim como você limpou o campo emocional, tirando da tua cabeça, tirando dos teus pensamentos, memórias tóxicas em relação ao seu estilo de vida e ao seu corpo, a mesma coisa você vai fazer agora com o seu corpo. Você vai limpar. E aí eu falei, nossa, isso faz muito sentido, faz total sentido. Porque assim como eu ensino as minhas alunas lá no curso Ho'oponopono, ou Despertar, ou Observador de Si, que antes de colocar uma nova informação, eu preciso retirar aquela informação. Que antes de eu usar a minha semente que é boa, a minha semente que é muito produtiva, em um terreno sujo, eu preciso primeiro limpar esse terreno. Porque se eu pegar essas minhas sementes e plantar nesse terreno que está sujo, aquela erva daninha, aqueles pedregulhos, aquela sujeira, aquele lixo vai sufocar a minha semente e vai impedir que ela brote. E se brotar, vai impedir com que ela cresça. E se crescer, não vai dar bons frutos, porque vai estar sendo sugada por todo aquele lixo, por todo aquele entulho. E eu falei, isso faz total sentido. Eu vou limpar o meu corpo. Não era sobre ir diretamente tomar o Secaps Black. Não era ir simplesmente fazer o Ho'oponopono e ficar aí esperando um milagre, sendo que o milagre já estava chegando. No nosso campo eletromagnético chamado vida, tudo o que acontece no nosso dia é para o nosso bem e é trazendo respostas para as questões que a gente vai colocando diante do Senhor em oração. Absolutamente tudo. E não é aquela oração que você vai ali na igreja ou que você entra dentro do quarto para poder fazer, não. A oração, ela acontece o tempo todo, através dos diálogos internos que a gente mantém na nossa mente. Então, eu comecei a ancorar a minha mente em uma palavra que faz total sentido para mim hoje. Não fazia não, mas agora faz. Todas as coisas sempre cooperam para o meu bem. Então, se eu estava recebendo uma ideia ali de que eu precisaria primeiro limpar, desintoxicar, desparasitar o meu corpo, para depois plantar o nutriente certo, foi por aí que eu comecei. Então, eu dividi o meu processo em 4 etapas. Eu não fui logo direto para uma dieta, seja lá qual for a que você escolher. Eu fui por etapas na minha vida. Se eu queria uma nova mulher, um novo corpo, eu precisaria limpar esse campo, esse terreno, para plantar essa nova semente que eu já tinha aceito na minha mente como verdade. Se eu já tinha aceitado essa semente na minha mente, agora eu precisaria pegar essa semente e plantar aqui no mundo físico também, através dos meus comportamentos, dos meus sentimentos e das minhas tomadas de decisão. Então, o que eu fiz? Quando eu perguntei para mim assim, meu Deus, como que faz essa limpeza? E aí eu comecei a lembrar de profissionais que trabalham nessa área. E aí o que eu fiz? O primeiro limpa que eu fiz foi no meu Instagram, foi no meu WhatsApp. Eu saí de vários grupos, com várias promessas dentro do campo da nutrição que não estavam alinhados com o meu momento.
o meu momento era momento de limpeza. Nem era de nutrir, porque não ia adiantar, nem era de trazer uma dieta emagrecedora, era de limpeza. Então eu fiz um limpa no meu WhatsApp, fiz um limpa no meu Instagram, fiz um limpa no meu YouTube, onde tinha pessoas que eu estava seguindo e acompanhando que estavam totalmente desalinhados com a minha etapa do processo. Por exemplo, quando eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer essa limpeza? Por onde eu vou começar? No outro dia. As respostas sempre vêm. No outro dia, veio uma moça no grupo que eu faço parte, são poucas mulheres lá dentro, que é um grupo de jejum. E aí eu pensei, nossa, mas eu não dou conta de fazer jejum. De repente estou aqui toda inflamada, o corpo pedindo um monte de guloseima, o corpo pede açúcar, o corpo pede glúten, o corpo pede sim, tudo isso, carboidratos, o corpo estava pedindo, o meu corpo estava gritando. E naquele momento eu de repente entrar dentro de um lugar de jejum para fazer essa limpeza, eu não iria conseguir. Mas eu resolvi abrir o áudio da moça. Porque tudo é resposta, eu estava aberta a seguir todos os sinais que me auxiliassem no meu processo. Então, quando eu abri o áudio dela, ela dizia assim, pessoal, hoje eu acordei dentro da limpeza hepática e eu vou fazer a limpeza hepática. Quem me acompanha? Eu disse, interessante, como que é? Aí ela me falou, me passou uma lista do que podia comer e do que não podia comer e o que acontecia durante esse processo. Eu peguei essa lista, joguei no chat GPT e fui questionar. Por que na limpeza hepática pode comer isso e não pode comer aquilo? Por exemplo, na limpeza hepática, 6 dias a gente não come proteína nenhuma. E eu sei que proteína é ótima para o nosso processo de emagrecimento, mas eu precisava entender o meu processo, a fase que eu estava vivendo dentro do meu processo. E a fase que eu estava era de limpeza, era de purificação. E o que vinha junto a essa limpeza e purificação? Perguntei também ao chat GPT. O chat trouxe para mim, dentro desse quesito que você quer trazer, esse corpo de luz, alinhando a consciência e refletindo lá fora esse resultado que você me compartilhou, você precisa sim entender as suas fases, porque eu já tinha levado para o chat essa questão de fases. Inclusive, para poder casar essas fases dentro do mês com as minhas fases. E quais são as fases da mulher? São 4 semanas no mês e cada semana nós estamos diferente por causa de período de fertilidade, período pré-menstrual, período da própria menstruação, a TPM. Então eu coloquei isso tudo para auto-observar as minhas emoções, para entender em qual semana que eu estava e qual limpeza que eu ia trazer para aquele momento, para que eu pudesse me ajudar. Então eu fui colocando no papel essas 4 fases e as 4 fases foram: primeiro, limpeza. Dentro da limpeza eu fiz limpeza hepática, limpeza de metais pesados, desparasitação e desintoxicação do meu corpo. Nisso eu evitei algumas comidas, tirei e cortei completamente bebidas alcoólicas e açúcares. Então, naquele período de limpeza, eu fui fazendo esse processo. Mas aí eu já fui diretamente para a limpeza hepática? Não, porque eu entendi naquele momento que eu não suportaria e que naquele momento eu ia procrastinar. Já que eu não queria mais sustentar uma procrastinadora na minha vida, eu fiz o que eu dava conta de fazer. Nem mais, nem menos. Eu nem fiz compromisso comigo para não honrar comigo mesma e nem me coloquei ali em situação de risco de não conseguir honrar com os meus compromissos comigo. Então eu fiz 15 dias de preparação para depois entrar nos 7 dias de limpeza hepática. Nesses 15 dias de preparação, eu fui tirando o açúcar aos poucos. Eu não tirei de uma vez. Nesses 15 dias de preparação, eu tirei a carne vermelha e fiquei só com carne branca e magra, que foi frango e tilápia. Então, eu me preparei para a minha primeira fase. E aí, eu fui tomando chás. Fui bastante para a natureza. A minha limpeza hepática, eu não tomei medicamentos.
Foi tudo totalmente natural. Inclusive, eu coloquei isso tudo, essas fases, dentro de um e-book. É bem baratinho, viu? R$19,90. Se você quiser adquirir, tá aqui na descrição desse vídeo. E eu coloquei todas essas fases e coloquei também como que você faz essas perguntas para você mesma, para que você possa se entender. E quais são as perguntas que você vai fazer para o seu chat GPT, para que ele possa te orientar em relação ao seu momento e ao seu processo, tá? Tá tudo descrito certinho aqui no e-book para você. Por que eu fiz esse e-book? Porque muita gente estava me perguntando como que eu tinha feito. E eu explicava isso tudo que está no e-book, e chegou uma hora que eu cansei. Aí eu falei, quer saber? Eu vou me ajudar ajudando outras pessoas. Aí eu parei aí uma semana e compilei o e-book, trabalhei bastante nele, com bastante consciência. Tem decretos também, tem tudo que eu fiz na mente, no corpo e no espírito para poder chegar a esse resultado. Então eu me preparei para a limpeza hepática. E durante essa preparação, eu já fui logo fazer uma lista de tudo que podia comer e de tudo que não podia comer naquela fase. Não é que eu não ia comer nunca mais, era naquela fase. Quando eu cheguei nos 7 dias sem proteína, eu não senti falta. Não foi um sacrifício para mim, porque eu já havia me preparado antes. Eu não estava exigindo de mim uma dieta maluca. Nossa, Luciana, você tá sem comer carne, meu Deus do céu, para mim estava tão normal, porque eu tinha me preparado antes. E eu estava com estrutura necessária para passar por aquela fase. É igual um jogador de futebol. Ele não treina porque ele é um jogador de futebol, ele é um jogador de futebol muito bom porque ele treina todos os dias. Então, eu vou treinando a minha mente para experimentar aquilo que eu quero experimentar. Eu vou treinando o meu corpo para experimentar aquilo que eu quero experimentar. E eu vou liberando o meu espírito para que ele possa ser livre e olhar para o que de fato eu preciso, não para o que eu quero. Porque querer é uma coisa e ser é outra coisa. E para eu ser, eu preciso olhar o que eu preciso. O que vai agregar valor na minha vida e me levar para aquele objetivo que eu estou buscando alcançar. Daí a pouco eu fui para, ainda dentro dessa primeira fase desse meu protocolo, eu fui para a fase 1.1, que era me preparar para a limpeza hepática. Depois eu fui para a fase 1.2, que era fazer a desparasitação. Como que eu ia nutrir um corpo, sendo que todos os nutrientes estavam sendo absorvidos por bactérias ruins e por vermes? Aí eu fui fazer a limpeza hepática, terminei a limpeza hepática, já comecei a desparasitação. Junto à desparasitação, eu já entrei também com a disbiose, fui tratar a disbiose. Tudo isso com tintura mãe, com homeopáticos, com chás e com alimentos que potencializava esse meu processo durante essa fase. Então, durante essa desparasitação, desintoxicação e limpeza hepática, eu não comi e nem bebi nada de leite, derivado de leite, nem açúcares e nem frutas com alto índice de frutose, bem docinhas, também não. Dentro desse processo, eu só comia frutas cítricas e frutas que estavam alinhadas, frutas e sementes. Um monte de gente falou assim para mim, eu não sou passarinho para comer semente. Também não sou. Só que aquelas sementes estavam potencializando os resultados que eu estava buscando naquela fase. Teve uma fase aí dentro dessas limpezas que eu pensei que eu era um passarinho, de tanta semente que eu comi. Semente de chia, linhaça, abóbora, mamão, foram muitas sementes, tá? Então eu entendi que era o meu processo e que não era uma sentença sobre a minha vida. Eu entendi que era uma fase e que fases elas são vencidas, são como etapas. Fases, elas são passageiras, mas essas fases fazem parte do meu processo. Qual era o processo? Chegar a 57 quilos de massa magra saudável. Para ser saudável, eu ia entrar numa dieta que meu corpo não estava aguentando? Não. Primeiro eu fui limpar o terreno. Quando eu terminei essa limpeza toda, eu fui nutrir.
Eu fiz exames de sangue e percebi quais as vitaminas que estavam faltando, quais as que não estavam. Fui atrás de aminoácidos e suplementos para complementar aquilo que estava faltando no meu corpo, porque agora o meu corpo estava absorvendo bem. Não tinha mais metais pesados, não tinha vermes, não tinha bactérias ruins. E aí, nesse processo, a vitamina que eu dava para o meu corpo através dos encapsulados, dos injetáveis e das comidas estavam sendo totalmente absorvidas. Isso foram mais ou menos 2 meses de injetáveis. Quando eu fui fazer meus exames, estavam todos, absolutamente todos, perfeitos. Em questão de vitamina, em questão de tudo, estava perfeito. O que é que eu fiz? Eu entendi que agora o meu corpo está preparado para sozinho absorver todos os nutrientes daquilo que eu estava comendo. Então eu fui buscar uma dieta, uma alimentação rica naquilo que o meu corpo precisa para absorver e para ter todos os nutrientes necessários sem precisar de encapsulados e sem precisar de injetáveis. Teve um momento que eu precisei, ok, aquela fase passou. Só que hoje eu busco nos alimentos todos os nutrientes, todas as propriedades necessárias para manter o meu corpo nutrido, porque saudável ele já está. Então eu plantei a semente num terreno limpo. O que foi o plantar da semente? O que foi limpar o terreno? Desbiose, desparasitação, desintoxicação. E o que foi então, Luciana, plantar a nova semente? Os injetáveis naquele corpo, naquele momento. Passando a informação desse corpo nutrido. E agora, Luciana, você vai fazer o quê? Eu vou cultivar. A plantação está feita, eu vou cultivar. E para cultivar, eu, Luciana, comecei a ir para a dieta da selva. Porque na carne tem absolutamente tudo que a gente precisa. Nas frutas também. Nos chás também. E é assim que eu vivo a minha vida, com esse estilo de vida saudável. Tenho força, tenho disposição. O meu libido aumentou muito, tenho bastante libido, tenho bastante tesão pela vida, sinto bastante prazer em viver a vida, não acordo mais desmotivada, não acordo mais com depressão, tenho um sono muito bom e reparador, o meu corpo está forte, eu estou bem disposta, eu estou magra, eu estou realizada, mas eu entendi as fases do meu processo. Teve uma época que eu fiquei sem comer proteína nenhuma, teve uma época que eu só comia proteína, teve uma época que eu fiquei só com alguns caldinhos, mas foi passageiro, porque foram fases. E fases na nossa vida passam, assim como a nossa vida também passa. E já que eu tenho vida, que seja uma vida abundante. Eu estava muito correndo atrás do dinheiro e esquecendo de cuidar do meio de comunicação que ia me proporcionar ter uma experiência legal com o dinheiro, porque eu comecei a perguntar de que adianta o dinheiro se eu não tenho disposição para experienciar esse dinheiro. Então hoje eu faço as duas coisas juntas. Eu cuido primeiro de mim. Depois, enquanto serviço, trabalho, eu vou cuidar dos outros, orientando mulheres a também se autorresgatarem e viverem o melhor dessa terra. Nisso, eu estou cuidando da minha vida, com a minha vida cuidada, depois que eu tirei, né, as escamas dos meus olhos, eu pude conduzir outras mulheres enquanto o meu trabalho, que me proporciona um retorno financeiro, do qual eu possa hoje usufruir com muita leveza, que é o que está acontecendo agora. Já que eu realizei todos os meus sonhos em todas as áreas da minha vida. Se esse vídeo fez sentido para você, me deixe saber aqui nos comentários em qual fase você está. Em fase de preparação para viver o seu processo, na fase já de limpeza, plantação, nutrição ou já na colheita? Me deixa saber. E se fez sentido para você também, deixa o seu gostei aí, se tá valioso para você, mas se não tá também, me deixe saber, seja sincera com você e comigo também. E me conte nos comentários em qual fase você está. E compartilhe esse vídeo,
porque aquela tua amiga pode estar precisando simplesmente dessa informação para viver a melhor transformação dentro do processo dela. Então era isso que eu tinha para compartilhar com você. Gratidão pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!